Então existem muitas pesquisas e estatísticas relacionadas com o tempo em que nós ficamos acordados, o tempo que nós passamos dormindo, o tempo que nós passamos trabalhando e o tempo que nós passamos nos divertindo. Tudo isso é importante, mas também cabe a nós refletirmos sobre o tempo que nós gastamos nos lamentando de forma prejudicial ou acusando outras pessoas pelas coisas ruins que estão acontecendo conosco. Porque essa forma de pensar e de agir, nos lamentando ou acusando pessoas, desequilibra mais ainda o cenário em que nós estamos envolvidos. E pode complicar ainda mais a situação, ao invés de simplificar. Ou pode atrapalhar mais a solução, ao invés de ajudar a encontrar a solução. É natural que todos nós tenhamos momentos difíceis na nossa vida, em que parece que nós estamos em um labirinto, com dificuldade de encontrarmos uma saída. Então, existe uma parábola que eu vou contar aqui, de dois viajantes que eles estavam passeando, dois turistas que estavam passeando e resolveram visitar um palácio que estava aberto à visitação. Então eles chegaram até o palácio, admiraram o palácio, as coisas que tinham dentro do palácio, e depois teve um determinado momento que um deles, ele ficou maravilhado com a paisagem que dava para ver do lado de fora do palácio, mas tinha algumas grades. Então ele passou a cabeça pela grade e começou a admirar toda aquela paisagem. Depois de admirar toda aquela paisagem, ele tentou tirar a cabeça dele lá das grades, mas ele não conseguiu, ele estava preso às grades. Então assim ele começou a se lamentar e começou a falar para o amigo que ele não ia mais conseguir sair daquela situação, que ele estava preso, para que o amigo dele pudesse avisar a família que apesar dele estar ali e talvez ele morresse preso ali nas grades, ele estava feliz porque tinha visitado o castelo, tinha visitado o palácio e também tinha se maravilhado com a paisagem, com aquela vista que ele estava tendo. E assim os dois começaram a chorar. Até que passou um sábio pelo local e perguntou por que eles estavam chorando. Aí eles explicaram que estavam chorando porque o amigo tinha ficado com a cabeça presa lá nas grades e não estava conseguindo mais sair e que ia morrer ali. Então esse sábio perguntou para o rapaz que estava preso: mas como que você colocou a sua cabeça aí? Ele mexeu a cabeça e tirou a cabeça que estava presa nas grades. Então, muitas vezes nós ficamos presos nos problemas, mas nós não buscamos pela solução. Então é uma parábola bastante simples para que nós possamos ilustrar essa situação em que muitas vezes, na nossa vida, passamos por muitas dificuldades. E às vezes não conseguimos sair das dificuldades porque ficamos nos lamentando ou ficamos procurando culpados por aquela situação pela qual nós estamos passando. Então muitas vezes cometemos erros e ficamos com a nossa mente presa nos remorsos, com a nossa mente focada apenas nos problemas. Por exemplo, se acontece um vazamento de água dentro de casa, nós não devemos ficar presos, nos lamentando que está vazando água, ficarmos procurando os culpados e acusando outras pessoas por estar vazando água. A primeira ação que nós devemos tomar, em um caso de vazamento, é nós buscarmos por soluções para resolver o problema o mais rápido possível. Então não adianta nós ficarmos parados, dramatizando a situação. Porque se nós não tomarmos uma ação, onde nós temos controle da situação, ela pode piorar. Depois de nós resolvermos o problema, aí sim devemos estudar melhor o caso para evitar que aquele problema aconteça de novo. Na nossa vida também, se diante de uma dificuldade nós ficarmos nos lamentando de forma prejudicial, ficarmos procurando culpados ou colocando a culpa em outras pessoas e não tomarmos uma ação, ela pode piorar ainda mais.
As adversidades realmente surgem na nossa vida. E elas surgem para que nós possamos parar para usar nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa razão, de forma a encontrar novos caminhos e retomar o nosso roteiro de vida. Então, o que dificulta de nós pararmos para pensar é quando nós nos deixamos envolver apenas pelas nossas emoções. E quando nós ficamos presos apenas às nossas emoções, nós não conseguimos parar para raciocinar. Algumas emoções que podem nos travar são as situações que nos causam, por exemplo, desespero, medo, raiva, agressividade. Então, se ficarmos presos apenas a essas emoções, nós não vamos ter tempo para raciocinar. É chamado sequestro do sistema límbico ou sequestro do sistema emocional. Quando nós estamos diante de uma adversidade, diante de um problema, conseguimos parar para refletir, nós podemos até fazer uma seguinte pergunta, em busca de uma solução. Então, se nós estivermos diante de um problema, nós podemos perguntar para nós mesmos: ok, eu estou com esse problema, o que eu preciso fazer? Quando nós fazemos essa pergunta de uma forma legítima, de uma forma honesta, tende a aparecer uma luz indicando a saída do labirinto. E assim, essa luz nos mostra a solução, onde nós acabamos ficando mais leves, mais aliviados do nosso sofrimento emocional. Mas nós temos, às vezes, dificuldade de fazer essa pergunta. Ok, eu estou com esse problema, o que eu preciso fazer? Em que situações que isso acontece? São aquelas situações em que nós ficamos focados apenas nos pequenos fragmentos da nossa vida. Quando ficamos focados apenas na foto simples, tirada de uma imagem, de um momento, e não uma foto panorâmica. Por isso, a importância de buscarmos sempre tomarmos uma distância e procurarmos os outros ângulos. Então, eu já comentei em alguns vídeos que qualquer situação na nossa vida tem um ensinamento embutido. Por exemplo, quando nós vamos até um supermercado. Eu mesmo já percebi que quando eu vou a um supermercado para comprar um determinado produto e não estou encontrando, o que eu costumo fazer? Eu costumo me afastar da prateleira para ter uma visão do todo. Porque quando eu estou muito próximo à prateleira, às vezes eu não consigo enxergar o todo. Por isso que é importante afastar para conseguir ver o todo, encontrar aquele produto que eu estou buscando lá no supermercado. Então, da mesma forma, na nossa vida, quando nós não estamos conseguindo enxergar o todo, é importante nós darmos uma distância focal, nós afastarmos um pouco e procurarmos ter uma visão mais ampla, procurarmos ver outros ângulos, outros pontos de vista. E quando nós vemos aquele problema através de outros ângulos, outros pontos de vista, nós conseguimos entender o motivo daquela situação. Conseguimos também superar até os nossos sofrimentos emocionais.